Nem preciso de legendas aqui, porque o futuro não tá valendo a pena. Mr. Nerd Jeff aqui. Gente, agora a gente sabe que chegou o quê? Era analógica. Se você nasceu antes de 2005, significa que você tem 20 anos e significa que estou ficando mais velho ainda do que antes. Mas também significa que você não sabe o que é uma videolocadora. Talvez nem saiba o que é um DVD. Mas vamos ser realistas, um jogo para nós, os mais velhos, tem que me acostumar com isso, é algo físico. Algo para tocar, beijar, um objeto em nossa gaveta ali pra gente pegar e dar uma olhada, causar inveja. Eu e você temos diversas memórias em abrir uma capinha ou saquinho de feira, que muitas vezes acontecia, e ouvir aquele clique e colocar o CD para rodar no videogame. Torcendo para funcionar. Uma sensação gostosa de poder comprar um jogo, aí às vezes até ali na feira mesmo, como eu tinha dito, e levar até em casa e jogar na mesma hora, sem precisar instalar updates e dados que só poderiam já estar dentro da droga do DVD que eu comprei. Porque na fita pelo menos era assim, e do PlayStation 2 era assim, e eu não precisava instalar nada. E não é só isso, as artes escolhidas para as capas eram muito bem feitas, já éramos contagiados com as apresentações do jogo, algo que pode até ser colocado na parede como decoração. Vai falar que isso não é incrível? E de verdade, esse jogo me fez quem eu sou. Eu olhava por horas para essa capa, os detalhes do capacete do personagem, as cores sóbrias. É um jogo completo ele. A capinha já traz uma seriedade para aquele mundo pesado que é. Aí depois lançou o 4 e ficou tudo muito banalizado. Só que a gente tá esquecendo que antigamente esse era o padrão. Era um jogo ser muito bem feito. A capa dele ser bem feita. Tanto que alguns jogos enviavam no papel de parede, dentro do jogo, dentro da capinha do jogo, um mapa, um livrinho sobre o jogo. Vai dizer que não ficava doido demais com isso, cara. Era incrível. E até alguns livros com dicas e informações do jogo, como o Metal Gear mesmo, possui jogabilidade física dentro do memory card. O boss lia os nossos saves que tem dentro do console, dentro do memory card ali. E ele conseguia ler isso e falar: então você gosta de jogar jogos de corrida. Aí você, peraí, como assim? I can see into your mind. So, you like Suikoden. So, you like Azure Dreams. You like Castlevania, don't you? You enjoy role-playing games. I see that you enjoy Konami games. E ele percebia quando você tinha jogos do Metal Gear, jogos ali da Konami. Ele percebia as negócios de coisas da empresa, entendeu? Aí você sempre tá lendo a mente do videogame. Só um mini spoiler já ajudando você se você for jogar esse jogo de mais de 30 anos atrás. Eu sou maluco. Esse jogo só tem 27 anos. Pra vencer ele, você precisava colocar o controle do plug 1 pro plug 2. E aí você conseguia enganar ele, porque eu acho que ele... Pelo que eu me lembro, pelo menos de cabeça, ele bagunçava os seus controles ali de pra frente, pra trás, para ao contrário. E aí você conseguia colocar de volta no jogador 2. Então, isso era bem legal. Então, isso sim era quebrar a quarta parede. E agora, voltando para as locadoras. Isso mesmo, meu caro novo adulto. Existiam as locadoras, onde a gente podia alugar filmes e jogos. Alugar, porque era caro pra caramba. Se bem que tá começando a ficar muito caro. Só pra você entender, se você tá assim, como assim uma locadora, como se fosse... Nos tempos antigos existia uma Netflix física, onde podíamos alugar um filme, mas pagamos um de cada vez por dias que a gente fica com ele. E se você demorasse para entregar na data, eles cobravam juros. É pelo menos assim que eu imagino que a geração Z fica quando eu conto essas coisas. Então não tem tantas opções dentro da casa. A ansiedade era escolher e não errar em um filme chato, sabe? Ou sua família iria reclamar pra caramba. Porque ninguém alugava um filme e assistia sozinho. Ou você era muito chato, entendeu? Você era a pior pessoa do mundo se você fazia isso e tinha família em casa. Mas era bom porque você aprendia a dividir ali o espaço com a sua família, cara. E os filmes eram mais dosados para a família inteira. O lado bom de ter que escolher na locadora é que você poderia, sem querer querendo, era sempre bom ir buscar o filme, porque às vezes acontecia assim, você estava ali escolhendo o filme e de repente seus olhos desviavam para o corredor vermelho.
Tudo bem, eram tempos mais simples, mas também tinha a parte boa de ser tempos mais simples. Nosso algoritmo, né? A gente descobriu que é algoritmo agora, mas naquela época eram amigos e familiares que nos recomendavam os filmes. E isso ajudava muito porque era conversa fiada que fazia a gente só ter mais amigos. É difícil fazer amigo hoje em dia, ninguém quer ver nada. Não tem regras pra amizade entre homens. Era streaming. Streaming, uma nova palavra foi adicionada no vocabulário tupi-guarani. Pode ter certeza que a maioria não conseguia nem pronunciar isso aqui. Pouquíssimas pessoas utilizavam no início um Netflix da vida. E acabou que logo já estavam recomendando para um amigo, para um familiar, e pessoas acabavam curtindo a plataforma, até serem convencidas a assinar de vez. Assim está ótimo. Então a delícia de pagar por apenas 18 ou 20 reais para poder ter um acervo gigantesco de filmes era algo muito bom, porque se antes você gastava dinheiro para alugar um filme, você depois teria que devolver, e tipo assim, não era um preço tão barato. E agora com um pouco mais de dinheiro, você poderia ter 20, 100, 200 filmes online, onde você não precisaria guardar como se isso fosse uma coisa legal, né? Não, pra que você vai guardar coisa? É legal guardar coisas, a gente gosta disso. Mas tenho que agradecer a Netflix que, graças a ela, eu terminei de assistir Breaking Bad. E que grande momento foi esse. E após isso foi aparecendo séries próprias da Netflix, algo exclusivo ali que trazia mais ainda motivos para você continuar pagando. Você, caramba, tá vindo novas séries. E quem que não gosta de ver novas séries legais? Novas séries às vezes que só eram novas no Brasil, porque nunca tinha chegado aqui, como Grey's Anatomy. Eu nem sei se Grey's Anatomy era Netflix, porque eu nunca vi na minha vida. Essa foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas cada vez o Netflix parecia mais vantajoso, porque começou a aparecer depois disso filmes próprios deles, filmes da Netflix, séries da Netflix. Então, para você poder assistir, o único jeito era você pagar. E começou a ficar tão bom essas coisas de streaming e tinha um preço acessível, que a gente até começou a negligenciar um velho amigo nosso, que era tudo grátis. Mas só pra vocês entenderem, era sempre aquela conversa de: peraí, você não tem Netflix? Ah tá, você é pobre. E não era tão dramático assim, eu dei uma exagerada. O xCloud Gaming também possui uma plataforma gratuita para você jogar por Steam. Então qualquer um que tá assistindo aqui pode jogar lá de graça os jogos do Xbox. Só vai precisar esperar entre uns 10 minutos a 15 horas olhando essa tela dessa navinha andando. Todos preferem não, melhor dizer, são viciados em streaming. A gente tá viciado e atrelado a isso. Facilidade em pagar por algo que terá um acervo à vontade. Este é o futuro? Conclusão: tenho notícias ruins. Este futuro existe e custa caro. Tá vendo esses valores? São os valores que eu, você e todo mundo está pagando para os streamings todos os meses. Eu ouvi falar da máfia, mas não é a máfia do macarrão com queijo, calma. É a máfia da TV a cabo, que sempre existiu antigamente, que agora só mudou de nome e está na internet. Você acha que eles iam parar ali? A máfia do conteúdo retornou. Os preços que pagamos é um valor acessível, até do nada aumentaram por motivos bem falsos. É porque vai melhorar o Vlogger da nossa nuvem, do nosso computador. Eles só estão querendo aumentar de 1 bilhão de faturamento para 2 ou 3 bilhões. E aí eles aumentam o preço e aí eles falam: eles já são viciados, eles não vão largar agora. E eles estão certos, a gente não está largando. E tudo ainda piora quando atualmente aparecem inúmeras propagandas enquanto assistimos, mesmo que eu esteja pagando. Parece um episódio de Black Mirror que é: não, esse é o novo normal, esse é o novo plano básico, esse é o novo premium. A gente paga uma coisa premium, uma coisa que é para ser diferente, para ter tudo ali à vontade. Mas eles falam: não, mas não vai ser à vontade. Vai ficar passando propaganda pra gente ganhar mais dinheiro. E pior, quando eles passam propaganda deles mesmos, que é o que? Eles estão querendo só te encher o saco até você desistir e falar: tá bom, toma o meu dinheiro. Pelo menos o YouTube passa propaganda de outras coisas e aí a gente ganha dinheiro, viu? Bem melhor. Então, eu espero que esteja passando umas propagandas aqui agora. Mas verdadeiramente eu já não aguento mais ver o Chico Bento e aquela manga no rabo. Ideia do quanto trajante é isso. Fizemos a palavra trajante. Nós fomos avisados.
Todo mundo dizia pra gente que a gente era idiota por pagar por mês por filmes que estão em nossas casas. E nem estão, na verdade, nas nossas casas. E graças a incrível streaming, na verdade ele só estragou muito o meu jeito de assistir filme. Porque eu sou uma das pessoas que quando vai assistir filme, eu faço uma coisa muito estranha. Eu não uso o meu telefone, eu só assisto o filme. Já pensou que doideira? No máximo eu como alguma coisa ao mesmo tempo. E aí agora, quando eu tô assistindo ali o Gladiador e o Maximus está no seu discurso final ali, ó, tudo bonito em 4K, só que aí a internet, por alguns segundos, fica um pouco fraca. E aí, de repente, o meu filme incrível em Roma, bonito assim, no meu monitor caro que eu paguei na minha TV, vira um episódio da Casa Automática. E aí galera, que é o Vinícius, estamos aqui com mais um Davi. O fato de tudo isso é que perdemos a qualidade pela quantidade, uma quantidade de conteúdos vazios e esquecíveis. Talvez esperar por algo que está realmente sendo feito, como um filme Odisseia, por exemplo, que dá muitos anos para fazer. Ou o próprio famoso GTA 6 que está há mais de 10 anos fazendo, com mais de 2 bilhões. É algo que, pelo jeito, tá certo. Ou pelo menos esses outros jogos que demoram muito, como o Halted Chocolatier, que é a continuação praticamente, continuação de Stardew Valley. É um jogo que tem que demorar porque coisas boas levam tempo pelo jeito. E merece a gente gastar nosso dinheiro neles para valer a pena. E não um monte de coisa vazia. Peço para que todos que ficaram até o final deixem um comentário e digam se o futuro em que estamos está ok. Ou poderia estar bem melhor. E já se inscreva e deixe aqui os comentários, não esqueça. E aproveita para assistir esses vídeos também. Você pode fazer muitas coisas. Já pensou tanto de coisa que você pode escolher? Você pode escolher fazer parte desse canal, você pode dar ideias para esse canal, você pode fazer muitas coisas. E o meu maior segredo